Papo Mineiro hoje, numa prosa de finanças e negócios, com o empresário e educador financeiro, Matheus Machado, advogado, MBA em Gestão de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas, MBA em Finanças pelo IBMEC e especialização em operações, fintechs, pela Universidade de Oxford. Atualmente, CEO da Vale Ouro Educação Financeira e Negócios, consultor da Georgetown University e presidente da ADCE Jovem Brasil, a UniAPAC. Então, nós vamos ter uma conversa bem interessante de alguém que está aí com a vida toda pela frente e que tem muito a fazer e a contar. Seja bem-vindo, Matheus. Obrigado, Hernani. Uma alegria estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Que é isso. Sempre bom para a gente... Eu gosto muito dos lugares, como nós estávamos conversando antes, eu gosto muito das instituições que elas preparam as sucessões. Né? Eu fui da CDL jovem, né? Há muitos anos, claro. Então, a gente percebe nitidamente, né, como isso foi saudável para a entidade e como a entidade hoje é uma das lideranças nacionais. Né? Então, foi isso muito importante. Mas aqui hoje é a sua história, vamos lá. Bom, eu concordo com você, acredito que o papel das instituições é nos preparar também, né? A gente cresce muito quando a gente começa a participar de grupos, de associações como a CDL, que é uma grande instituição, a Seminas, FIENG, e dentre elas nós temos aí a ADCE, aqui no Brasil também, que se diferencia um pouco das demais, né? Porque nós trabalhamos muito em cima dos valores e dos princípios cristãos desde 1931. Eu vou começar contando um pouquinho sobre o Matheus e aí eu conto também como que eu cheguei até a ADCE. Eu sou mineiro criado em Cássia, que é sudoeste de Minas, mas eu nasci ali pertinho, chama Pratápolis. Eu brinco que eu só nasci porque realmente nunca morei por lá, mas era aquela época que você nascia e você era registrado, né? Então, assim eu fui, mas me considero cassiense de coração, e por lá eu fiquei até 2008. Cheguei a mudar um tempinho lá para Franca, estado de São Paulo, foi onde eu comecei a minha faculdade de Direito, eu também sou advogado, e em 2008 eu me mudei para Belo Horizonte, onde eu vim trabalhar na época no governo do estado. Comecei aqui na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que na época era comandada pelo Alberto Portugal, que é um grande gestor, uma grande referência na área de ciência, de tecnologia, especialmente aí para o mercado agro também. E ali tive a oportunidade de conviver com grandes mestres, sabe, Hernani? Tive ali a convivência, além do Portugal, com Washington Mello, o professor Otávio Elísio, que foi reitor da UFMG, professor Evaldo Vilela, presidente aí de vários órgãos, como o FAPEMIG, foi reitor da Federal de Viçosa. Então, eu brinco que eu era um menino num mar, sabe? Eu mal sabia nadar no aquário e, de repente, me soltaram ali no marzão. Mas foi maravilhoso, assim, né? Até hoje eu tenho contato com muitos deles, né? Infelizmente, alguns não estão mais com a gente, mas a maioria ainda está aí firme e forte com a gente. E a gente, às vezes, tem alguns cafés, alguns momentos. Mas foi ali que eu comecei a me formar e perceber, inclusive, a importância que nós temos na sociedade. Porque o papel do servidor público, que era o meu papel na época, né? É servir os outros, né? Mais do que qualquer um de nós. Falo que quem está em iniciativa privada deve servir por vocação, por chamado. Mas quem está na iniciativa pública deve servir, se não por chamado, por obrigação, porque é pago pelo público, né? Então eu comecei a trabalhar ali na ciência e tecnologia, receber essas influências tão positivas e também desenvolver meu lado empreendedor. Meu primeiro trabalho tinha sido com 14 anos, mas nessa época que eu vim trabalhar aqui, as contas estavam bem justinhas e eu comecei a vender bombom no horário de almoço. Eu falo que foi meu primeiro empreendimento, porque meu horário de almoço era tomado para vender bombom de sala em sala para complementar a renda. E eu tenho a grata lembrança de poder compartilhar que nessa época
tinha meses que eu ganhava até mais com as vendas de bombons do que com o meu salário. Então, ali eu já comecei a perceber que eu acho que eu era bom de vendas, sabe? E você que fazia o bombom, não, né? Não, não, não. O meu dom era pegar o bombom e entregar para Vender. quem gostava. Mas os bombons eram feitos pela Rita Dutra, que é de Cássia, mora lá, e o marido ia e voltava todo fim de semana. Muitas vezes eu ia com ele, outras vezes, quando eu não ia, ele trazia as encomendas para mim. E eu fiquei no estado de 2008 a 14. Depois eu fui para a Secretaria de Estado de Cultura, onde eu tive a oportunidade também de aprender mais com outras figuras em outro núcleo, né? Cultura é um mundo realmente à parte, muito importante para a gente como sociedade. E ali já comecei a atuar mais como assessor de estratégia, depois como gestor de projetos. E eu falo que o direito acabou que ele foi ficando em segundo plano, porque eu fui me apaixonando pela gestão também. E de 2012 a 14 eu fui convidado para integrar a Secretaria de Planejamento. Então eu mudei para a CEPLAG e lá eu fiquei como gestor de projetos também um período, tendo também a oportunidade de ter sido um dos gestores a implementar a delegacia virtual aqui em Minas Gerais, que é basicamente a possibilidade da gente não precisar se deslocar para fazer um boletim de ocorrência de naturezas mais simples, né? Então, eram processos e projetos muito longos, muito complicados, mas muito gratificantes. Também ajudei na gestão das UAIs, que são as unidades de atendimento integrado. Mas aí, em 2014, eu percebi que eu gostava bastante de ter ideia e que várias ideias que eu tinha nem sempre eram implementadas, porque eu não estava gerenciando algo meu, né? Eu estava gerenciando algo que é dos outros. E porque esse é o papel do funcionário, né? A gente fala que o funcionário ele tem que ser o melhor empreendedor dentro do negócio dos outros. E é o que eu tentava ser ali dentro do Estado. Então, em 2014, eu realmente comecei a empreender por conta própria. Então, ali eu comecei a atuar no mercado financeiro depois disso. Né? Eu já tinha feito gestão de projetos na GV, comecei a cursar finanças no IBMEC e comecei a conhecer e estudar cada vez mais do mercado. E aí eu comecei a trabalhar, né, na parte de planejamento financeiro, atuando com seguros, atuando com previdência privada e também já começando a atuar com a educação financeira. Tanto é que esse ano eu completo 10 anos de jornada como planejador financeiro. E foi uma grata mudança, porque eu falo que assim, né, joga a gente na cova dos leões, ser empreendedor. É, você está ali na comodidade, porque por mais que a gente trabalhe como funcionário, tem uma comodidade. Você tem um horário certinho, né? Você, se tudo der certo, seu salário está na conta, mas se não der, o problema também não é muito seu, o problema é lá do seu patrão, né? E de repente eu passei a ser essa pessoa que passou a ser responsável por tudo, por todo o processo, né? Por gerar receita, por controlar as despesas, por atrair os clientes, por reter, né? Por manter os clientes. E assim eu fui desenvolvendo os meus trabalhos nessa linha, montei escritório, já fui sócio de escritório de investimentos aqui em Belo Horizonte. Também foi uma experiência muito boa e de muito aprendizado poder também estar cada vez mais próximo dentro desse universo de investimentos. Já fundei 2 fintechs, que são startups do meio financeiro, uma chamada Vale Ouro, que é o nome que eu mantenho até hoje dos meus negócios, e a outra chamada Plific, que era uma startup lá no Rio de Janeiro, que a gente trabalha com serviços financeiros para motoristas e entregadores de aplicativo. Então, nessa jornada empreendedora, eu também errei muito. Né? A gente acerta, mas a gente também erra bastante. Isso faz Eu, parte. faz parte do caminho Faz parte. e faz parte da formação até da nossa resiliência. Né? A gente fica mais resiliente quando erra. Eu comecei a montar uma barbearia em janeiro de 2020, com até então quem era meu barbeiro e quem, né, todos nós nos lembramos o que aconteceu em março de 2020, que veio a pandemia. Então, nós tínhamos já alugado ponto, já começado a obra, veio a pandemia, ninguém tem bola de cristal e a gente não sabia para onde a gente ia caminhar. E eu falei, não, vamos manter a obra, até porque eu teria que, de qualquer jeito, fazer o mínimo ali para devolver o imóvel para o proprietário.
para a proprietária, no caso. E assim a gente persistiu, foi chegando ali maio, junho de 2020, a gente não conseguia inaugurar, porque a prefeitura aqui em BH, aí eu estou falando como empreendedor, né, na minha visão, não fez uma boa gestão para o empreendedor, para o empresário, e ficava naquele, pode abrir, não pode abrir, mas se pudesse abrir também nos termos muito difíceis de serem cumpridos. E aí, em junho, a gente chegou a ter uns 10, 15 dias de experiência abertos, aí mandaram fechar de novo. Naquele momento, eu também liguei o meu alerta e falei com o meu sócio, falei, olha, eu acredito que as coisas não vão mudar tão cedo, não parece que a gente vai conseguir sair dessa pandemia em um mês, 2 meses, e a proprietária já estava numa posição já de dificultar a nossa negociação. Então, Deus me abençoou, porque eu acredito que Deus também ele está sempre presente ali nas nossas situações, que um mês depois surgiu uma pessoa interessada e adquiriu a minha parte na sociedade. Eu não saí com lucro, não era meu objetivo era sair sem prejuízos diretos, né? Conseguir fazer ali a minha saída, mas, né, eu falo assim, foi um período muito difícil de ser empreendedor no Brasil, porque ser empreendedor no Brasil já é difícil por natureza, né? Quando alguém... Em alguns países, quando a gente conta, né, né, quando o jovem conta, eu quero montar um negócio, os pais aplaudem, a família fala que legal, é isso mesmo, isso vai moldar o seu caráter, você tem grandes chances. Que no Brasil, quando a gente fala, vou montar um negócio, as pessoas falam, você enlouqueceu, né? Você perdeu o sentido, porque as pessoas, por mais que não aplaudam muito os empresários, condenam muito, mas ao mesmo tempo acham uma loucura, né? Fala, que é isso? Arruma um emprego, fica estável, né? Então, esse período assim de pandemia também foi difícil para os outros negócios. Eu estava rodando o Brasil com palestras sobre educação financeira em 2019. Todas as palestras de 2020, todas não, cheguei a fazer uma, mas todas as outras foram canceladas. Eu tive que me reinventar no digital, então consegui fazer algumas coisas, mas muito longe do que eu estava fazendo, né? Eu falo que no mundo real ali, no mundo físico, e outras portas se abrem, né? Em 2019 eu comecei a ser um colunista convidado da Rádio Itatiaia, então de 2019 para cá eu passei cada vez mais a contribuir com a rádio, tive podcast lá dentro, colunas, até hoje faço minhas participações lá. Cheguei a substituir a Rita Mundim diversas vezes, inclusive na escala mensal, durante a pandemia, em momentos, né, de problemas pessoais que ela teve, de questões de, às vezes, estar cuidando de alguém da família, me chamavam. Então, também, né, outras coisas também me permitiram crescer de outras formas. Novos aprendizados, né? Novos aprendizados. É a necessidade que a gente tem de se reinventar, né? É isso mesmo, então, não tem eu dúvida. segui esse caminho e sempre ali, olhando, eu tenho um cuidado muito especial, assim, um olhar que eu gosto de nutrir e de colocar sempre na minha mente de um cuidado para o outro. Sempre foi, minha criação foi uma criação cristã, católica, e meus pais sempre mostrando muita importância de cuidar do outro. Meu pai sempre foi vicentino, meu avô, vários tios. A minha mãe, eu brinco, sempre foi aquela pessoa que poderia não ter nada em casa, que ainda assim, se alguém batesse em casa pedindo, ela daria um jeito de arrumar alguma coisa para oferecer. Um prato de comida, um sanduíche, uma bolacha, o que fosse. Então, eu sempre tive isso em mim. Então, em 2019, também me liguei à Economia de Francisco, que é um movimento criado pelo Papa Francisco. Fui convidado para ser membro e sou membro até hoje. Fui coordenador do movimento, né, que hoje a gente está em 115 países no mundo, tem milhares de jovens engajados. Então, fui coordenador aí, eu brinco até onde eu me considero jovem, porque aí eu falei, bom, agora é hora da gente fazer a transição, né, que venham outros, que venham novos, que aí vem com mais sede ao pote. Mas tive a oportunidade de encontrar com o Papa ano passado em Assis, na Itália, de encontrar pessoas aí do mundo todo. Então, eu digo que nessa jornada empreendedora, a gente sofre bastante, passa muito perrengue, mas também é muito abençoado, né? Porque eu acho que o empreendedor é essa figura que
que muitas vezes, apesar do medo, consegue se inserir, né, e encontrar oportunidades, encontrar caminhos onde muita gente às vezes vai se sentar, e não é um julgamento, mas às vezes as habilidades que são desenvolvidas. Enquanto muita gente vai se sentar e reclamar da situação, o empreendedor é aquele que um dia, às vezes, ele passa pé da vida, reclamando, falando mal, mas no outro dia ele já acorda pensando, beleza, e agora o que eu vou fazer? Esse é o perfil do empreendedor, do empresário brasileiro. Então, nesse período, as minhas oportunidades, elas foram surgindo. Também em 2019, foi o ano que eu me reaproximei da DCE. Eu conheci a DCE em 2010 para 11, a convite do Dr. Washington Mello, que era então o secretário de Estado de Cultura, e eu comecei a ir em alguns almoços com ele, mas na época não tinha jovem, não tinha, e você pensa, em 2010, então nós estamos falando há 14 anos atrás, eu estava lá com 22 anos de idade, 21, então eu estava ali, né, eu não conseguia me ver muito bem naquele núcleo. E em 2019 o Sérgio falou, não, já surgiram algumas iniciativas jovens, mas a gente queria criar algo até mais permanente a nível Brasil. Por que você não começa a participar? E aí você vai conhecendo. E assim foi. Comecei a participar. 2020, mesmo com a pandemia, nós fizemos muita coisa online. Então, deixo aqui registrado também, né, a minha gratidão a Gigi Cavalieri também, e ao Sérgio, a Maria Flávia aqui em Minas, ao Sérgio Frade, ao Alexandre Figueiredo, que foram figuras muito, muito importantes nesses caminhos, nesses anos, e algumas delas, especialmente a Gigi, que estava como presidente da Uniapac Latino-Americana, a gente conseguiu conectar muitos países para fazer ações online. Então, na pandemia, a gente promoveu fóruns com Moçambique, Portugal, Cabo Verde, México, outros países latinos, tudo isso com uma riqueza muito grande. Então, é o que a gente falou do crescimento e da visão do empreendedor, né? Porque uma associação formada por empreendedores, se ela também não se reinventar, ela morre. Porque o empreendedor vai falar, não vou ficar aqui, eu quero ficar num lugar que me estimule, né? Então, assim, a DCE, ela coincidiu com a minha chegada na economia de Francisco. Eu posso dizer que em 2021 a gente se sentiu confiante o suficiente para começar um movimento mais formal enquanto ADCE Jovem Brasil, né, dentro da rede da Uniapac. Então, que basicamente é falar para todas as unidades que nós temos no Brasil, 15, 16 unidades, olha, existe um espaço para as novas gerações aqui dentro. Nós queremos que as novas gerações ouçam a mensagem que a DCE tanto compartilha, que é uma mensagem de bem comum, que é uma mensagem de promoção da dignidade da pessoa humana. E como que a gente faz isso dentro das empresas? Pagando salários justos, promovendo os seus funcionários, não só no sentido de promoção salarial, mas promovendo no sentido de entender quais são as dores, quais são as necessidades dos seus colaboradores e como que eu posso ajudá-los a ter mais autonomia, a ter mais dignidade, né, a ter uma vida com mais qualidade. Então, a gente agora vem espalhando essa mensagem para as novas gerações, que eu falo que são novas porque são gerações de 20, 30, até as de 40 anos, que acabaram não vindo para a DCE por N motivos. A gente teve um período da vida que é engraçado, que parece que era careta você falar que você tem fé, que você tem religião. É verdade. A gente podia muito falar, né? Ah, eu sou católico. Nossa, então você parece que a gente ainda estava vivendo lá na Inquisição. Parece que a Idade Média ainda vigorava, né? E felizmente isso vem mudando. A gente tem percebido que essas gerações de 20, 30 e 40, eu falo que não necessariamente todos são jovens no RG, mas são jovens quando a gente fala para a expectativa de vida. A pessoa com 40 anos, às vezes ela está ali no seu primeiro empreendimento, segundo, e ela participando de um ecossistema empresarial, como tantos, mas dentre eles a ABCE, ela consegue se inspirar em figuras importantes, entender como o ESG, né, que é esse conceito de meio ambiente, governança e social, ele, na verdade, ele já é praticado e implementado pela Uniapac, que é o nosso nome internacional, desde 1931 e desde 1961 no Brasil. Então, agora, né, se formalizou, batizou um nome chique, bonito, mas isso sempre foi uma realidade quando a gente olha para as encíclicas que a igreja publica
E o que é encíclica? São as cartas, né, que os papas, que os concílios, eles publicam nos seus encontros. Para quê? Para nos ajudar, para nos orientar. Porque, às vezes, a pessoa fala, mas não preciso disso. Não, você não precisa mesmo, mas você pode se beneficiar. Não é uma questão de necessidade, é uma questão de cooperação. Quando a gente se junta com objetivos comuns, né, a gente consegue muito mais promover essa dignidade, esse desenvolvimento, né, da pessoa humana. Então, a economia de Francisco, a ADCE surgiram em momentos da minha vida que foi um momento que eu falo de encontro da minha vocação profissional Sim. com aquilo que eu considero ser um chamado para mim, sabe? Porque às vezes a gente pensa que, sabe aquela história da pessoa que dentro da empresa ele às vezes é grosseiro e malvado e chega em casa ele é um doce, ou dentro da empresa ele é um doce com todo mundo e chega dentro de casa ele é um horror. Parecia que às vezes a gente tinha que viver vidas separadas, né? E não, a vida é Então, integrada, né? A vida é uma perfeito. integração. É, a ADCE é uma entidade com CPF, etc, etc. A economia de Francisco é um movimento. Como é que se dá Isso. isso? Isso. A ADCE, como você disse, é uma fundação, uma associação, tem um CNPJ e tudo. A Economia de Francisco, ela foi uma iniciativa, um movimento criado pelo próprio Papa Francisco, chama Economia de Francisco por causa de São Francisco de Assis, né? Não por Sim, causa especificamente do do Papa, Francisco. e ele é um movimento ecumênico. Ele é um movimento em que o Papa convidou, na época, jovens empresários, economistas, pessoas do meio de finanças e change makers, que são pessoas, né, que estão mais ativas nas mudanças sociais, a se reunirem para a gente debater uma nova economia mais humana, uma economia e um mundo de finanças que olhe mais para a pessoa humana, para a dignidade, e não necessariamente apenas para o lucro. Então, quando ele lançou esse chamado, vários jovens do mundo todo começaram a se engajar e a se apresentar. Olha, gostaria de ser parte. Então, você fazia literalmente uma submissão, você era selecionado para ser parte daquele movimento, daquela iniciativa. Então, a Economia de Francisco, desde então, ela criou 12 áreas temáticas, que nós chamamos aldeias, que são áreas temáticas em que conjugam algo do mundo mercado com algo do mundo humano, espiritual, talvez. Então, por exemplo, nós temos a vila que eu fui coordenador, que eu faço parte, é a Vila de Finanças e Humanidade. Então, como que você concilia finanças e humanidade? Né? Nós temos, por exemplo, políticas e felicidade. Então, nós temos esses encontros, né, de temas que eles foram sendo e continuam sendo trabalhados. Então, por exemplo, nós temos prêmios Nobel envolvidos. Né? Eu mesmo já tive um debate em 2020, durante o nosso primeiro evento ao vivo e global, que foi com Muhammad Yunus, que foi Prêmio Nobel da Paz em 2006, o criador do microcrédito no mundo, né, o fundador do Yunus Bank. E nós temos outros grandes nomes, como Amartya Sen, Mariana Mazzucato, Luigino Bruni, Alessandro Smerilli. Então, nós temos várias figuras de alcance global que se juntaram à economia de Francisco, que a base, a fundamentação da economia de Francisco, ela é esse novo olhar para o mundo de economia e de finanças. E então essa delicadeza do Papa é nesse sentido. É claro que dependendo dos interesses individuais, porque quando a gente fala de humanidade, a gente tem que lembrar disso. Há quem se aproprie desse tipo de situação como uma oportunidade de autopromoção. Então, há quem vincule a economia de Francisco a si para que depois consiga uma plataforma política. Há quem use isso com outros fins. Porque isso é a humanidade, né, Hernani? A partir do Claro. momento que nós falamos algo, cada um pode interpretar de uma forma. Porque o grande segredo da mensagem é essa, né? Não é como nós, não é o que nós falamos, é o que o outro percebeu. Então, Justamente. isso vale dentro do universo da Uniapac ADCE, isso vale dentro do universo da economia de Francisco, né? Inclusive, algo que eu acho muito relevante quando a gente fala da ADCE é essa visão da ADCE enquanto um movimento global também, uma associação global.
A Uniapac está presente na América, na Europa, na África, na Ásia. Então, eu brinco que nós temos ADCS por todo o mundo. E isso significa dizer que nós temos grandes empresários, empresárias e líderes engajados em transformar as empresas em lugares melhores para se trabalhar, em tratar melhor o seu time. Então, às vezes, a gente perde um pouco da esperança no mundo quando a gente vê tanta guerra, quando a gente vê tanta gente falando só de lucro, 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 e aí a gente olha para movimentos como a Uniapac, para associações assim, que poderiam estar só falando de negócios, mas não, está se reunindo para debater como melhorar o ambiente, como promover mais dignidade, ao invés de fazer benefícios aleatórios, como entender se os meus colaboradores eles têm banheiro dentro de casa ou não? Será que eles não têm que fazer suas necessidades fora de casa? Então, trabalhar, por exemplo, semáforo da pobreza, trabalhar metodologias que realmente buscam o bem comum, que isso é muito curioso, né? A gente pensa assim, se no mundo todo mundo cooperasse, Ninguém passava seria um mundo fome. mais... Exato, seria um mundo muito mais justo. Aí alguns vão falar, não, mas não acontece isso porque tem uns que não querem cooperar. Exatamente, não acontece porque tem uns que não querem cooperar. Eu estava conversando com um amigo meu ontem, abordando essa questão, né? A educação é um pilar muito importante. Assim como a saúde também é um pilar muito importante. Agora, você não tem saúde e você também não consegue se educar se você tem fome. A fome não te dá estrutura para essas coisas. Então você tem que alimentar. Né? Então essa questão de ter nas escolas a alimentação para o aluno, etc., é uma parte. Mas aquele aluno tem alimentação na escola e dentro de casa. A mãe, o Eu sou pai, o filho... irmão tem, a mãe e o pai Sim, têm alimentação, né? Então são coisas que se a gente não tem uma visão integrada, não adianta, né? sim, eu falo que eu sou filho de professora, né? E minha mãe, uma época, ficou na coordenação municipal de ensino lá de Cássio, ajudando, colaborando, e ela comentava isso, falou assim, tem aluno que ele às vezes quer ficar quando tem integral, o tempo possível que for na escola, porque na verdade é porque ele tem refeição garantida. Então, quando a gente pensa, né, isso que você está falando é muito importante, que a gente chama de ecologia integral, que é olhar nesse desenvolvimento integral do ser humano. O Amartya Sen ele tem uma linha que ele diz que para você promover essa autonomia do ser, que é que a gente fala, é o ensinar a pescar e não só dar o peixe, não basta você olha, eu vou fazer saneamento básico, pronto, o esgoto não é mais a céu aberto na porta da sua casa. Se aquela criança, aquele adolescente, ele ainda precisa andar 10 quilômetros para chegar na escola, se ele não tem comida na mesa, então como é que ele vai andar os 10 quilômetros? Aí eu coloco o ônibus, mas ele vai com fome. Eu coloco o ônibus, mas não tem saneamento. Então, isso que você está falando é muito importante. A gente ter essa visão integral do desenvolvimento do ser humano é o que, na verdade, a gente pode chamar de dignidade. Porque eu quero ensinar as pessoas a pescarem, mas eu falo que até para ir pescar a pessoa tem que estar alimentada. Não, essa não há dúvida. Né? E você, Matheus? Então, o homem Matheus está satisfeito? Eu sou muito grato a tudo que eu vivi na vida, sabe? Então, eu acredito que a satisfação ela vem da gratidão. Mas não no sentido, então eu falo assim, eu sou contente, né? Eu vivo contentamento, sou grato pelo que eu tenho, mas não significa que eu sou satisfeito, eu estou. Eu falo que eu não sou porque a gente busca sempre, né, viver novas experiências, mas também contribui mais. Então, enquanto a gente, né, estiver vivendo num mundo que tem tanta desigualdade, tanta diferença, tanta manipulação, em vários sentidos, desde a minha área, na educação financeira, quando as pessoas muitas vezes são levadas ao consumismo e não ao consumo, quando as pessoas são enganadas por instituições financeiras que, de repente, ao invés de ajudarem o cliente, elas atrapalham
a vida do cliente. Enquanto a gente presenciar e testemunhar esse tipo de situação, como você disse, que a gente não tem uma educação de qualidade, a gente tem pessoas realmente morrendo de fome. Eu não estou dizendo que eu vou transformar isso sozinho, mas eu vou assim, enquanto a gente vivenciar isso, é difícil falar que eu sou satisfeito. Então, eu posso dizer assim, que dentro do meu contexto particular, da minha bolha, né, e daquilo que eu fui vivendo e fui construindo, eu estou, porque eu sou um filho de caminhoneiro e de professora que, graças a Deus, teve pais com uma consciência de focarem numa boa criação, com educação, com todas as limitações, mas que me permitiu também dar novos passos. Então, eu tenho que entender que eu tive uma família e tenho uma família privilegiada que olhou para isso, né? Porque, além de inúmeros outros privilégios que eu tenho consciência que hoje eu tenho, e que às vezes na nossa criação a gente não percebe, que às vezes é o privilégio de ter crescido numa cidade menos violenta, ou de repente, não sofrer preconceitos pela sua cor. Então, embora eu acredite que cada um tem um universo particular, dentro do meu universo particular e comunitário, eu tive boas oportunidades para me desenvolver. Claro que eu tive dificuldades, claro que eu tive problemas. Eu sofri bullying na minha adolescência por N motivos, que foi um período muito difícil da minha vida e que eu fui recorrer à terapia e a muito desenvolvimento pessoal para processar e para transformar isso em algo menos negativo. Mas eu não me escoro nessa parte, sabe? Eu me escoro na parte do lado positivo. Eu sou do time do copo meio cheio. Né? Eu falo que eu acordo meio devagar, mas eu acordo bem humorado. Eu não acordo dando bom dia para todo mundo, porque eu ainda estou ali processando que eu acordei. Mas se eu acordasse animado, eu seria das pessoas que estariam dando bom dia. Então, sim, eu acho que eu estou satisfeito com o que tenho e com o que vivo. Boa pergunta, viu? Você está na ADCE Jovem a nível Brasil. Existem estaduais? Existem. Hoje a gente tem já a iniciativa em Minas, a gente tem no Rio de Janeiro, está se fortalecendo muito lá, apoiado, né, lembrando que é tudo dentro das unidades da ADCE, né, então aqui a gente tem aí hoje a tutela da Débora e do Jordão aqui em Minas, mas vinculado à ADCE Minas, estão junto com a Maria Flávia e o Alexandre Figueiredo. No Rio nós temos com o Matheus Campelo, mas junto com o Alberto Galo e o Omair, e nós temos também já em São Paulo, há um tempo, né, algumas iniciativas começando. Também temos no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, Caxias, Sergipe está puxando agora, Brasília e Goiás. Quando eu falo Brasília e Goiás, falando de Goiânia, né? Tanto Brasília no Distrito Federal quanto Goiânia em Goiás também estão começando iniciativas que foram muito provocadas no encontro que a gente teve lá em Brasília. Então, nós temos aí unidades começando e, eventualmente, alguém que venha assistir esse vídeo, nós temos unidades da Uniapac, né, em vários países latino-americanos, também em outros países da Europa, África e Ásia, onde nós também temos iniciativas jovens. Então, no México é muito forte, Argentina é muito forte, Uruguai, Colômbia, Portugal com a SEG, que é a nacionalização do nome Uniapac lá para eles. Então, assim, nós fica aí o convite para quem mora até falar, olha, mudei, né, mudei para Portugal. Então, beleza, vá conhecer, porque tem muita coisa boa também para muitos lados. Muito bem, viu? Nosso tempo já passou um pouquinho, mas a prosa está boa. E queria que você deixasse uma mensagem, não só para os jovens, mas também com os que estão na juventude da terceira idade. Olha, acho que a mensagem que eu gostaria que as pessoas carregassem, que é uma que eu tento carregar todos os dias, ela nasce no olhar diferente que a gente pode ter para os problemas que surgem na nossa vida. Os problemas, todos nós sabemos, e é clichê, eles vão acontecer, se não diariamente, de forma recorrente. Volta e meia a gente vai ter um problema. Mas a postura de se tornar alguém que é um resolvedor de problemas, ela já resolve metade do problema. Você pode ainda não ter a solução, mas só de ter a postura de olhar para o problema como algo que a gente consegue trabalhar, ou no mínimo que a gente consegue contornar, ou diminuir aquela dor ou aquele prejuízo, ela já muda a forma que a gente encara a vida, que a gente tem bom humor ou mau humor. Então, minha mensagem para as pessoas é: tente se tornar alguém com uma postura de resolvedor de problemas.
Então, ao invés de se sentar e ficar lá lamentando ou contando para os outros como a sua vida é difícil, como sua vida é trabalhosa, sente, escute o problema dos outros e seja mais um, né, a pregar para as pessoas que aquele outro também pode se tornar um resolvedor de problemas, porque aí o mundo fica mais leve, o nosso dia fica mais tranquilo, porque o problema está lá. Agora, se a gente sentar e ficar só olhando para ele, ele não vai sair de lá. Então, a minha mensagem para as pessoas é essa: procure Muito ser bom. alguém que vá resolver e não lamentar. Isso mesmo, acho ótimo. Esse conselho é excelente. É muito bom ele, muito bom mesmo. Né? Muito obrigado, viu, Matheus, pelo seu tempo aí e também pela sua visão de vida, que é muito boa. Né? Você tem muito ainda a Obrigado. viver para frente, né? Pelo menos uns Amém, 50 anos amém. mais, pelo menos uns 50 anos. Assim espero. Gosto muito de viver, espero viver muito. Obrigado você, Hernani, pelo Também. convite. Tá? Foi um Um prazer grande essa prosa abraço. aqui. Um Um grande abraço abraço. para você. Tchau. Tchau, tchau. Então, conhecemos mais um pouco aí, não só do Matheus Machado, esse jovem que comanda a DCE Jovem no Brasil inteiro, já crescendo em núcleos, crescendo em pessoas, isso é muito importante, e uma visão, né, aos 36 anos, uma visão espetacular daquilo que vem para frente e daquilo que possa ser um legado para a humanidade. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.